Olá, estamos gravando mais um encontro do Labitrade. As pessoas estão entrando. Eu sou a professora Simone Rezende, estou aqui junto com o professor Luciano em mais um encontro do Laboratório de Tradução da Faculdade de Cultura Inglesa. Hoje a gente tem uma convidada ilustre, a Cecília Farias, que aceitou o nosso convite da Priscila, para fazer uma palestra, para falar um pouco da experiência dela. Eu vou começar apresentando um pouquinho dela. Cecília Farias é linguista, ela trabalha como pesquisadora no Museu da Língua Portuguesa, ela é mestra e doutora em linguista pela USP. Sua pesquisa se volta a realidades multilingües, línguas minorizadas e as relações sociais ligadas à linguagem. Ela produz o Babel Podcast e desenvolve pesquisas no LIC USP, Laboratório de Linguagem, Interação, Cultura e Cognição. Ela é tradutora do coletivo Sicorex. Sicorex não é do Olha, Shakespeare? é Shakespeare. Tem que pensar, não é? É. Adorei o nome. Esse coletivo tem um nome muito bom. Então, Cecília, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite para participar. Fique à vontade para se apresentar, falar das suas coisas e conversar com a gente sobre as suas pesquisas. Obrigada. Obrigada, Simone, pela apresentação. Agradeço pelo convite. Sempre acho bacana compartilhar coisas, sabe? E quando eu comecei a falar coisas em público, digamos assim, eu ficava sempre pensando no quanto eu devia saber mais e que eu não estava perfeitamente pronta para falar, tal. E aí eu fui percebendo que era falando que eu ia aprendendo e que ainda que eu não saiba tudo, eu sei algumas coisas, e as pessoas que vão me ouvir vão saber outras coisas e podem me dizer, e nessas a gente vai se. Enfim, vai um ajudando o outro, uma pessoa apoiando a outra, né? Primeiro eu pedi, Simone, me avisa quando der uma meia hora de conversa, para eu entender, Tá bom. né, esses tempos. Eu pensei em falando, e aí no final a gente conversa, vocês podem ir anotando perguntas, comentários, chat, essas coisas. E, enfim, como a Simone contou aí na apresentação, eu venho da linguística, né? Eu entrei num curso de letras com habilitação em linguística, que é diferente, assim, de quem entra para quem vem estudar uma língua especificamente, porque a ideia é pensar no fenômeno da língua em si, e esses fenômenos, como essas coisas ocorrem em diversas línguas, né? Então, a gente não se especializa num universo assim só, mas no universo de uma comunidade de fala, mas o que acontece nas línguas no geral e em diferentes níveis de análise. Então, já teve gente que não conhecia nada, assim, desse universo das letras e tal, e que achou que eu estudava gramática e que eu ia ser tipo um professor Pasquale da vida, e nada mais ao contrário do que isso. E aí a gente vai estudando língua, assim, como quando a gente fala de diversos níveis de análise, provavelmente vocês, num curso voltado à língua inglesa, vão estudar esses níveis de análise do inglês. Então, imagino que seja isso, é como se fosse uma cebola quase, a gente vai de camadinha em camadinha e vai indo expandindo os níveis. Então, a gente começa, né, com fonética e fonologia, o nível da análise do som, e conforme esses sons têm significados, a morfologia, aí a gente vai para o léxico, né, para o nível da palavra, aí a sintaxe, a semântica, a pragmática, a sociolinguística, a psicolinguística e tal. E aí a gente vai vendo o que há de comum e o que há de diferente nas diversas línguas do mundo, nesses níveis todos. E aí a gente também trabalha com diversas esferas da língua, né? E é curioso porque quando a gente conversa com pessoas que são de outras áreas, é muito comum terem uma noção de língua muito baseada na escrita. Porque a gente tem uma cultura, nossa cultura ocidental, né, pensando uma forma de pensar o mundo que emerge na Europa num certo período e que vai se espalhando por outras partes do mundo
via colonização e tal, mas, né, que seria essa cultura ocidental, não só ela, mas principalmente ela é muito centrada no que é registro físico das coisas, do mundo, né? Como se os conhecimentos tivessem que ter esse registro físico e tal. E aí, nisso, a gente pode dizer que tem uma sociedade grafocentrada até, né? Que acha que língua é o que está escrito. Só que, assim, língua existe muito antes de existir sistema de escrita. Então, na linguística, a gente acaba não dando tanta bola, assim, para convenções ortográficas, ou quando a gente vê pessoas assim, ai, mas você não fala certo, achando que o certo é o que está escrito na norma padrão e coisa e tal, né? Então, mas é isso, língua não é isso. Tanto língua não é registro escrito que existem inúmeras possibilidades de registro escrito mesmo, né? Então, a gente está acostumado aqui com o alfabeto latino, mas nós temos outros alfabetos, como o cirílico, que é usado no russo, no sérvio, outras línguas ali dos Balcãs também. A gente tem aquele alfabeto grego, que inclusive é o que dá origem ao cirílico. Assim como a gente tem... e esses são alfabetos que representam os sons, né? A ideia é que as letras, você junta as letras para juntar sons e tal. E aí você tem formas de escrita que são para simbolizar, para representar ideias. Então, você vê como o mandarim, por exemplo, você não tem uma representação de cada sonzinho ali, tal qual a gente faz, assim, tipo cadeira, C-A-D, coisa e tal. Ou você tem um sistema como o hebraico, em que você só representa, tipo, as consoantes, e aí as pessoas que leem hebraico vão, tipo, completando as vogais conforme. Eu não falo hebraico, eu não sei hebraico, eu só sei que isso existe ali. Ou mesmo os hieroglifos, que são tão simpáticos, né? Quando a gente, desde criança, começa a estudar Egito e ver coisa de hieroglifo, é uma coisa muito simpática. É outra forma de representar ideias também. Enfim, dada essa introdução, assim, no geral, né? Tinham me chamado para falar, entre outras coisas, as coisas que eu vou fazendo da vida, porque eu me meti em muitos projetos por aí. Mas aí eu queria, todos eles são muito ligados pela língua, né? Então, queria falar um pouquinho, assim, da concepção de língua, né? Que eu gosto de trabalhar. Que é um fenômeno que ela existe na ação, ela existe na interação. Tanto que quando a gente fala, tipo, de línguas mortas, tem línguas, são as línguas que não são mais faladas pelas pessoas. Então, não é... A gente tem língua, por exemplo, que tem registro escrito, que tem gravações e tudo mais, só que as pessoas não falam mais essas línguas. Então, aquele registro escrito, aquela gravação, não é a língua em si. Então, a língua é uma coisa que as pessoas fazem juntas. E aí, na abordagem que eu, individualmente não, a abordagem que eu usei na minha pesquisa, tal, é uma que concebe as línguas como sistemas complexos, dinâmicos e autoadaptativos. E se alguém aqui tem interesse por teoria da complexidade, tal, acho que já vai entender um pouquinho, que são sistemas que eles não são estáticos, eles estão em constante movimento, eles não têm um comando central, eles existem, ele só não chega a ser um sistema caótico, né, da teoria do caos, porque existe ainda alguma estrutura nele, ele ainda tem alguma estabilidade, ainda que constante mudança, ele não é o caos. Acho que é melhor eu não ir muito por esse caminho, na verdade, que senão vai ficar meio... Enfim, vai explodir muito. Mas, e uma outra coisa que é importante para entender também, essa ideia de língua, é o conceito de idioleto. Idioleto é a forma que cada... É como se fosse a língua individual de cada pessoa. E o que existem, de fato, são esses idioletos. Porque, no fundo, por mais que a gente ache muito parecido, ninguém fala igual a ninguém. Então, eu não falo igual a Simone, igual a Luciano, igual a Andréia, estou vendo uns nomes aqui. Todo mundo tem alguma coisa que faz diferente. Às vezes pode ser porque na família falava de um jeito, pode ser por uma característica do próprio aparelho fonador, pode ser porque a gente entrou em contato com
universos diferentes, então a gente usa termos diferentes para a mesma coisa, ou às vezes a mesma palavra, ela não significa a mesma coisa. Eu gosto muito do exemplo que é do Wittgenstein, que ele fala que é lá da filosofia da linguagem, vocês não precisam saber, que ele fala que o meu vermelho é diferente do seu vermelho, porque quando a gente fala, pensa em vermelho, é possível que cada pessoa pense numa tonalidade, uma nuance de vermelho diferente, assim como os significados das palavras, nem eles necessariamente são tão iguaizinhos assim, sabe? Então, tudo isso para dizer que língua é uma coisa que está o tempo todo, é uma coisa dinâmica, não é estática, não é dura. E aí, para a gente se entender, a gente está o tempo todo aproximando as nossas formas de falar. Então, vou dar um exemplo, eu estou aqui em Minas Gerais agora. Eu fico me segurando, porque senão eu fico tentando falar mineirês com as pessoas. E eu começo já a querer falar, a cortar as sílabas finais das palavras, quando as sílabas não são tônicas. Um monte de coisa, assim, sabe? Porque a gente tem, e mesmo quando a gente quer se fazer entender, a gente precisa aproximar. E isso pode ser de pronúncia, de termos que a gente vai usar, né? Eu trabalho lá no Museu da Língua Portuguesa, né? E uma das coisas que a gente fala lá é que as pessoas são poliglotas na própria língua, porque é no sentido de você usa formas de falar diferentes a cada situação, a cada interactante diferente com quem você está ali. Então, um exemplo de como língua é um negócio em movimento o tempo todo. Inclusive, a gente pode até falar mais de hábito linguístico, né? Porque já que língua não é uma coisa única, não é um monolito, né? Aquele bloco concreto e tal, a gente, na verdade, tem os hábitos. Eu tenho o hábito mais de pronunciar o R de uma forma do que de outra. Então, eu vario, por exemplo, entre o TEP, aquele R, de porta, e o retroflexo, porta. Eu misturo os dois. Mas se eu precisar, eu faço um porta, por exemplo. Mas eu tenho o hábito de fazer de outra forma. E hábito linguístico é igual hábito da vida, sabe? Quando a gente vê aquelas pessoas que há muitos anos fazem tudo da mesma forma e para elas é difícil mudar aquela forma de fazer. E isso acontece também com língua, né? É como se fosse aqueles caminhos aqueles atalhos que a gente faz na grama, porque antes, tipo, é mais perto de você cruzar pela grama do que aquele outro caminho todo, e com o tempo você vai reforçando aquele caminho até que ele vira um caminho por si só, assim. Então, o hábito tem um pouco isso, assim, esse reforço da coisa. E, inclusive, quando a gente está aprendendo outras línguas, e vocês estão aí aprendendo outra língua também, a gente usa os nossos traços, as formas que a gente está acostumado a pronunciar as coisas, a conceber o mundo, para outra língua também. Então, as nossas pronúncias de inglês, por exemplo, vão originalmente trazer muito do nosso hábito da variedade de português que a gente usa. E isso gente, normalíssimo, viu? É o básico, assim. Então, enfim. E aí, outra coisa é que língua é essa coisa que está o tempo todo assim, ao nosso redor, né? E ela estrutura o nosso cotidiano em diversos níveis. Então, a gente tem, por exemplo, conceitualização de mundo, como as línguas organizam o mundo, ao mesmo tempo que o mundo organiza as nossas línguas, é uma via de mão dupla aí, né? E aí a gente tem coisas, por exemplo, atenção é uma coisa que a gente presta em português, mas é uma coisa que a gente paga em inglês, tipo pay attention, sabe? Coisinhas assim. Um exemplo do português brasileiro, especificamente, que eu acho bem interessante, que mostra quanto a gente. É uma coisa específica do Brasil, que não tem em Portugal de jeito nenhum, não faz sentido lá, e talvez tenha em Angola ou Moçambique. Angola, aliás. Quando eu falo para vocês que a minha casa está reformando, o
para vocês é tranquilo, provavelmente, né? Vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Então, gente, só que assim, a casa ela não está fazendo nada, ela está existindo como uma casa lá. A casa é uma coisa que não tem agentividade, mas a gente consegue conceber alguma agentividade em alguma medida para essa casa. Se você falar isso para um falante português europeu, isso não faz o menor sentido. A gente consegue dizer que choveu tanto que o jardim destruiu todo. E o jardim ele não fez nada. E tem uma frase que isso é registrado também. A pessoa falou: "Ah, eu fiquei tão nervosa que o sanduíche nem engoliu". Então, tipo, olha esse exemplo que a gente faz aqui no português brasileiro, que estudos têm mostrado que tem a ver com o contato com línguas banto, em especial o quimbundo, mas a gente está reconceitualizando o papel do sujeito aí, e o papel de objeto de recepção, quem é que recebe a ação. É uma coisa que eu acho um bom exemplo de como a gente está fazendo as coisas sem pensar, parar para teorizar sobre, mas a gente está mudando a forma de conceitualizar uma oração no português brasileiro, por exemplo. E, enfim, e aí a gente pode pegar um monte de estudos sobre isso. Outra esfera, assim, é da língua com a cultura se co-constituindo, né? Se co-construindo, como eu tinha citado antes. E aí a gente tem formas nas línguas, como as formas de tratamento. Por exemplo, se alguém sabe algo de francês aqui, sabe que tem muita diferença se você chamar alguém por tu ou por vous, na segunda pessoa, né? E aí você pode até subverter isso, então tratar de forma informal com tu, numa situação que exigiria uma formalidade, mas você sabe que você está subvertendo e você vai fazer isso com um propósito. Então você marca uma hierarquia social em cada interação de acordo com o pronome que você usa. Assim como tem línguas em que você só usa tais termos quando você fala com homens, outros com mulheres, termos que só mulheres podem usar, termos que só homens podem usar. O japonês, por exemplo, tem uns casos, tem umas coisas assim, é que eu não lembro de cabeça agora. E tem, por exemplo, tem uma língua que é da família, do tronco tupi, que chama caritiana, é uma língua que é falada em Rondônia, na região norte do país, né? Que tem uma coisa que chama evidenciais, que é um negócio que tem que ir no fim da oração, que mostra a origem da informação daquilo que você está falando. Então, se eu falo assim, deixa eu ver. A onça subiu na árvore, eu tenho que pôr uma coisa no final para dizer de onde que eu sei isso. Então, às vezes, é uma coisa que significa fonte direta, tipo, eu vi a onça subindo na árvore, ou alguém me contou ou que a onça subiu na árvore, ou dizem por aí que a onça subiu na árvore. Tem uma série de formas que você tem que marcar. Então, você vai também, é uma sociedade em que você tem que marcar a fonte de informação e que eu imagino que seria mais imune a fake news, por exemplo, né? Porque daí você tem que, pelo menos, colocar a fonte aí do que você está falando. Enfim, aí queria aproveitar e contar de dois livros que fica de dica se alguém se interessar por esse tema. Do George Lakoff, primeiro, que é um que chama Women, Fire and Dangerous Things, né? Mulheres, fogo e coisas perigosas, que ele vai mostrando como o nome já ajuda bastante a entender. Ele pega de um povo da Oceania e que eles, na língua deles, eles têm que marcar sempre os termos, os substantivos, eles têm uma marcação de a que classe eles pertencem. Isso várias línguas no mundo têm, inclusive, pessoal. Tipo, o próprio mandarim tem também. E aí ele marca que grupo pertence aquelas palavras. Isso mesmo. E aí tem, na língua desse povo, existe uma categoria que é usada, um morfema que é usado sempre que você fala de mulheres, de fogo e de coisas perigosas. Isso já dá uma pista de como mulheres são vistas nessa sociedade, por exemplo. Né? Tem um outro, que é do Lakoff também, escrito com o Johnson,
que chama Metaphors We Live By. E aí eles vão mostrar como as metáforas conceituais estruturam nossa forma de ver o mundo e a nossa linguagem. E aí eu gosto, enfim, é um tema que eu acho muito legal, porque a gente faz um monte de metáfora, a gente fica achando que metáfora é aquilo, é amor ao fogo que arte sem se ver, mas, na verdade, a nossa linguagem é extremamente metafórica em coisas que a gente não percebe. Então, quando a gente fala, por exemplo, fulano está com depressão, gente, depressão remete àquela coisa da geografia, da geologia mesmo, aquele buracão lá que tem, sabe? No meio, tá? Uma depressão geológica. Ou quando a gente usa metáforas, a gente o tempo todo está falando de tempo como se fosse espaço. Então, a gente vai correr para entregar uma coisa, a gente vai desacelerar um pouquinho aqui na forma de falar, tem uma série de coisas. Então, a nossa língua é extremamente metafórica e a gente pode entender um pouco da nossa cultura por meio das metáforas que a gente usa. Doenças são muito tratadas, principalmente câncer, como guerra. A gente tem todo um léxico de guerra para falar disso, né? É isso. Times Money, por exemplo. Enfim. E aí, e um outro, aí, uma outra esfera também que língua tem esse como estrutura o nosso cotidiano, tem um reflexo material mesmo, a nossa vida concreta do dia a dia, aquele cotidiano. E aí pode ser no ensino, porque às vezes a variedade linguística usada no ensino é muito distante da sua, e aí isso vai prejudicar o ensino de outras. Tipo, você não vai. Vamos pegar no Brasil, vai. Você não vai tirar uma nota baixa só no ensino de língua portuguesa, mas também nas outras disciplinas. Ou pessoas que não falam a língua, que a língua materna não é a língua oficial do lugar. Então, vai ter um impacto ali. Então, a gente precisa pensar em políticas para o ensino em contextos de multilinguismo também. Ou mesmo acesso a direitos básicos, como saúde. Imagina, a gente no Brasil tem mais de 200 línguas que são faladas. A gente tem cerca de 170 línguas indígenas. Tem comunidade, tem povos indígenas, tem pessoas que não falam português. Às vezes elas falam duas, três línguas, dos contatos, enfim, do contexto em que elas estão ali, mas não falam português. E aí, se precisa de um atendimento no UBS, não tem atendimento naquela língua delas. E aí, um exemplo. Ou mesmo na justiça. E aí eu trago já, apontando para um negócio que eu vou falar mais para frente, que eu vou falar do podcast Babel, que teve um convidado nosso, que é o Bruno Silva. Ele foi convidado para falar de crioulo haitiano, que ele há alguns anos trabalha com essa língua e tal, né? E aí foi depois, foi 2 anos depois que a gente gravou com ele. Ele trabalha muito com a comunidade haitiana aqui. E aí teve um rapaz que estava há algum tempo aqui morando no Brasil e ele ia ser preso. Ele estava prestes a ser condenado por um crime de assassinato, porque ele não conseguia se expressar e ele não tinha um tradutor. Quando o Bruno foi atender lá e se voluntariou para ser tradutor desse senhor, ele conseguiu, esse cara finalmente conseguiu contar as coisas, falar, não, foi isso, eu estava em tal lugar. Eu não vi o depoimento, assim, né? Mas por conta dessa tradução que ele não foi condenado por assassinato. Então, mais um impacto extremamente concreto, assim, na vida de alguém por uma coisa de língua, pela esfera da língua, né? E aí, passando para um outro tópico que me interessa muito, que é a diversidade linguística no mundo. O mundo, a gente tem cerca de 7 mil línguas sendo faladas no mundo. E quando a gente fala de 7 mil línguas, a gente está falando de 7 mil
formas de vida, formas de ver o mundo, 7.000 culturas, no mínimo, né? Porque pensa mesmo no Brasil, mesmo os falantes de português do Brasil, mesmo a gente considerando que está todo mundo falando a mesma coisa, a gente tem uma pluralidade, assim, de formas de organizar a existência, né? Digamos assim. E mesmo você pega uma língua como o inglês, que tem muitos falantes nativos, além dos falantes como segunda língua, e vocês vão vendo a variedade que tem, tanto a variedade dialetal como a variedade cultural entre esses falantes, né? E aí eu ando pensando muito no processo de tradução como uma ferramenta possível para a preservação da diversidade linguística. Explico. A partir do momento em que você não é obrigado a abandonar a sua língua para conseguir interagir com o mundo, conseguir ter os seus direitos básicos, enfim, viver com dignidade, sem ser perseguido, isso é importante, sem ser diminuído por falar a sua língua, então, é nesse sentido que eu vejo a tradução como uma ferramenta para isso, para essa preservação, porque a gente fazendo traduções entre povos, a gente consegue garantir que a pessoa possa viver naquela língua. E eu tinha colocado, né, num resumo, assim, para apresentação, como a tradução é uma forma de aproximar mundos também, né? Como uma forma de povos que estão distantes conseguirem entrar em contato com o que eles dizem, né, um para o outro. E aí também lembrar que numa tradução, gente, a gente nunca fala tal e qual, né? A gente só aproxima mesmo os mundos. A gente nem precisa, inclusive, fazer tão igual. Porque, primeiro que é impossível, de certa forma, sempre tem uma sutileza tal, que é só quando você está imerso mesmo naquela linha de cultura que você vai pegando, né? E, enfim, buscar aqui. E aí tem uma outra coisa também, que a maior parte do Brasil lida, uma grande parte, principalmente no Sudeste, assim, a gente tem uma lógica de pensar que o mundo é monolíngue. E quem fala mais de uma língua é exceção, só que é o oposto. Quando a gente pega a realidade assim do mundo, a maior parte do mundo já cresce com mais de uma língua. Então, cara, só de pensar, vamos pensar em lugares com grandes populações, né? A China tem várias línguas, por exemplo, o mandarim é a língua oficial, mas você tem lá o cantão, por exemplo, e aí, de exemplo, mas você vai para a Índia, que tem o inglês como a língua europeia oficial, mas a gente tem mais várias outras línguas, como o hindi, por exemplo, o urdu, e E assim, são só pensando em dois países com uma população muito grande. Só eles já dariam um grande reforço, né, para essa ideia de que o padrão do mundo é multilingüe. Mas no geral, assim, você vai. Então, a Laura colocou aqui até o português, sim, na Índia, assim, em Goa. Aliás, português é falado em muita parte do mundo, né? Mesmo quando não são territórios, quando não são estados nacionais. Essa ideia de que cada país equivale a uma língua, a uma única cultura, tal, é uma coisa que acho que não é o caso de abordar aqui agora, mas quem quiser ver, tem muita conexão até com o Iluminismo, com a Revolução Francesa e a lógica de um Estado nacional equivale a um povo, e a essência desse povo, e o romantismo que se fortalece ali no século XIX também, vale a pena olhar, quem tiver interesse nisso, né? Mas, no geral, o padrão é multilingüe. E é até triste, assim, a gente ter apagado tanto as nossas línguas aqui no Brasil, né? A gente tem regiões que tem uma concentração
multilíngue muito grande. Você pega o Alto Rio Negro, por exemplo, que fica ali no Amazonas. Se vocês uma hora colocarem no Google Cabeça do Cachorro, é uma região que vocês vão ver que no mapa, porque realmente parece uma cabeça de cachorro. E ali você tem, por exemplo, a cidade de São Gabriel da Cachoeira, que eu acho que é a cidade mais multilingüe do país. Só de línguas oficiais são 4. Além do português, 4 línguas oficiais da cidade. Ou seja, você pode ter documentos oficiais, municipais, coisa e tal, né, nessas línguas ali, né? E aí, além disso, a gente é multidialetal, como eu já tinha comentado, poliglota na própria língua, então a gente consegue entender outras formas de falar português. Então a gente tem uma capacidade para transitar entre hábitos linguísticos diferentes, entre formas de interagir diferentes. E aí tem trabalhos assim que vêm mostrando como o ser humano tem uma capacidade inata para lidar com muitas línguas. E aí, lembrar que, voltando, a gente tem 7.000 línguas sendo faladas no mundo e quantas a gente conhece, né? Tudo bem, muita coisa existe no mundo e a gente não vai dar conta de conhecer tudo, né? Mas se conhece muito pouco, no fim das contas, quando se fala de língua, né? A gente acaba conhecendo línguas que têm, geralmente, estão muito associadas a poder econômico, prestígio cultural, grandes impérios, sabe? Algo tudo muito da esfera do poder ou da cultura de massa e coisa e tal. Mas o mundo é muita coisa, muita coisinha. E eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu gosto muito de. Sou muito interessada por línguas minorizadas. Né? Minorizadas é diferente de minoritárias, porque minoritárias têm mais a ver com a quantidade de falantes, no fim das contas. E minorizadas são aquelas que têm alguma língua hegemônica, digamos, se sobrepondo a elas, e não necessariamente que tem a ver só com o número de falantes, tá? E aí é isso, eu tenho um interesse muito grande, então sou suspeito para falar, e eu acho que é uma riqueza da humanidade a gente ter tantas formas de falar e de entender o mundo, né? E aí, como eu comecei a falar da parte da tradução, pensei então agora trazer um pouquinho de como é que se forma o Sicórax, né? Esse coletivo que a Simone citou, que eu faço parte. Eu não estava lá quando ele começou. Eu cheguei um pouquinho depois, mas eu já contei tanto essa história que eu sinto que eu estava. Já é minha. E aí, bem, resumindão, assim, pessoas que faziam parte, mulheres que faziam parte da revista Geni, que é uma revista sobre gênero e sexualidade, se juntaram, assim, viram que várias pessoas ali que compunham a revista Geni foram conhecendo um livro em outros países da América Latina. Então, gente que foi para o México, gente que foi para a Argentina, tal, e viu que era o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. E aí foram vendo as discussões que eram feitas ali e falaram, pô, ia ser bacana a gente falar disso aqui também. Por que a gente não está falando disso aqui no Brasil também? E aí a ideia inicial era ir traduzindo cada capítulo do livro e publicando, tipo, fascículos na Geni. Bem folhetinha, assim, de 1800 e bolinha, né? E aí, daí a revista acabou, antes mesmo dessas publicações, e as pessoas que estavam nessa tradução resolveram se juntar para essa tradução. Então, é isso, a tradução surgiu antes mesmo do coletivo, como se ela tivesse dado os pontinhos ali na costura do coletivo, né? E aí foram, traduziram, e a ideia era, como é um livro que tinha direitos de uso que possibilitavam a tradução e publicação sem fins lucrativos, então você não podia vender aquilo. A ideia era, e a Silvia Federici foi contactada, né, para avisar, olha, a gente vai traduzir seu livro, beleza, tal, e ela, acho máximo, bora. E aí, como a ideia era lançar um PDF, e aí ela vem para o Brasil
essa tradução quase toda feita, ela vem para o Brasil e ela avisa a Fundação Rosa Luxemburgo, que é quem estava trazendo ela para o Brasil para umas atividades. Ela fala, ó, tem um pessoal traduzindo um livro meu. E aí, resumindo as histórias, a Fundação Rosa Luxemburgo gosta muito da ideia e financia a edição física, a edição impressa, desculpa, impressa e para comercialização do livro. Aí, então é isso, paga os direitos, os direitos que tinham que ser pagos à editora que lançou originalmente para que o livro pudesse ser vendido aqui. Então ela financia, acaba sendo com a editora Elefante esse processo, e e o coletivo tem uma coisa que é tudo que o coletivo traduz é uma condição nossa que esteja disponível gratuitamente online. Então, com a editora, por exemplo, os livros que estão lá, a gente, além do PDF online gratuito, eu vi que a Simone colocou aí, onde é que estão esses livros? Além disso, a gente pega a gente tem uma cota que a gente distribui para coletivos, para movimentos sociais, e em oficinas que a gente também promove. E aí, eu entrei já na tradução do segundo livro, que foi o ponto zero da Revolução. E aí o coletivo ele vai fazendo oficinas, né, para trabalhar com os temas que estão discutidos nos livros e também, enfim, nessas oficinas são distribuídos livros também, dependendo do espaço, né? E a ideia é, inclusive, fazer oficinas em ambientes, sei lá, sair do centro expandido de São Paulo, sabe? Então, às vezes tem coisa que é no centro, tal, beleza, mas aí tem atividade que foi em Guarulhos, atividade que foi em Pirituba, que foi no campus leste da Unifesp, foi variando, né? E a gente tenta sempre contemplar espaços que, às vezes, que, por exemplo, as editoras, quando vão lançar esses livros, às vezes não contemplam, ficam muito centradas em coisas, enfim, onde elas acham que está a circulação das pessoas que vão comprar mais livros, né? E a gente tenta não, a gente quer. E porque, inclusive, a forma de pensar em tradução não é só de estar numa língua, vamos entender o que está escrito em outra língua. Não é só tipo de levar para uma língua para outra. A gente entende essas atividades como uma continuação da tradução. Porque quando a gente faz as oficinas, primeiro que a gente organiza o pensamento melhor, falar sobre as coisas é uma das melhores formas para estudar que existe. A hora que vocês quiserem estudar para uma prova, tenta explicar o tópico aí para alguém que vocês vão ver como é eficiente. E aí tem isso, então, a tradução como uma forma de formação nossa, e as oficinas como continuação da tradução, porque a gente também coloca em outras dinâmicas, em outras, para além do que está no livro ali, tipo, uma nova forma de ler o que está ali no livro, e aí a gente ouve as pessoas, e aí a gente leva um lanchinho, e as pessoas ficam mais felizes quando estão comendo um lanchinho quando estão do que só quando estão lendo sozinhas em casa, enfim. Então, tem esse papel. Então é isso, os cortes, essa formação, tem as oficinas, tem uma rede que foi se formando também, com outras tradutoras, e com o tempo as pessoas iam entrando em contato com o coletivo, querendo fazer parte. Tanto que, se vocês olharem cada livro que tem tradução do Scora, vocês vão ver que a composição do coletivo é diferente. Porque cada projeto a gente vai chamando pessoas, quem já entrou em contato antes, tal, que faz sentido estar ali e está com disponibilidade no momento, e a gente faz juntas essas coleções. Então, a gente faz coletivamente essas traduções. E é legal isso, a gente foi formando essas redes, assim, dá um quentinho no coração. Recomendo.
E aí, tem outros coletivos também de tradução por aí, com abordagens diferentes, tal. Acho que vocês podem ir procurando, se informar sobre essas discussões de tradução coletiva. Acho que eu passei pelos pontos que eu tinha pensado em passar pelo Sicora, que se alguém tiver pergunta, vocês me passam. Aí tem uma outra coisa também, pela qual eu fui apresentada aqui, que é o Babel Podcast, outra forma de lidar com língua, que vou contar também como surge, né? Lá em 2019, teve o incêndio que destruiu muito do Museu Nacional no Rio de Janeiro. É um espaço, gente, que tinha um conteúdo assim irrecuperável, porque tinha também um atraso em digitalização e tal, fora os artefatos em si. Então tem muita coisa de dados linguísticos, de artefatos culturais, de coisas que são do trabalho do pessoal da antropologia, por exemplo, da arqueologia. Cara, aquilo foi uma perda muito grande, assim, para nossa ciência. E a gente não. A gente esperava que o povo ficasse um pouco mais indignado com isso e não ficou. E quando eu falo a gente, é um grupo de estudantes da pós-graduação da Linguística da USP, né, esses colegas aí. E a gente conversando lá, e a gente foi se juntando para pensar assim, tá, o que a gente pode fazer com isso, né? Com essa informação e tal, e a gente foi pensando em atividades de divulgação científica como uma forma de sensibilizar a população que não está envolvida com produção científica no geral, sobre o que se faz ali. Talvez fosse como uma estratégia, um tanto, assim, de preservar as instituições de pesquisa e ciência do país, né, com apoio popular. Enfim, às vezes eu acho que é ilusão da minha cabeça, mas cada um tem que pegar uma ilusão para chamar de sua. E aí, nisso tem o Bruno Guidi, esse colega meu que conheci um pouquinho ali na graduação, tal, eu já estava na pós, e a gente teve essa ideia do Babel, que quem não conhece é um podcast que a cada episódio apresenta uma língua. Tem aquela parte que é bem língua estuda. Língua estuda é uma palavra que eu aprendi com a Jana Viscardi, que se alguém não conhecer aqui, é uma pessoa da linguística mega conhecida e tal. Tem um canal no YouTube bombado e tal. E gente boíssima, recomendo. Então, tem essa parte de língua estuda. E aí, a ideia é que a gente coloque, além de características da sintaxe, do sei o que, não sei o que lá, a gente traz o contexto histórico, social, cultural dessa língua. E político, tal. Então, e cada episódio gira em torno de uma língua, a gente sempre busca músicas naquela língua, sempre que possível, para além das músicas tradicionais, também como aquela língua é usada em diversos ritmos e tal. E a gente tenta trazer uma abordagem que não trate como exótico aquilo que é distante da gente. Porque nós somos os exóticos dos outros, né? Então, e aí quando você trata como algo como exótico, é como se ele fosse menos humano. Então você desumaniza alguém quando você acha que aquilo é muito exótico. Não, é só a forma daquela pessoa. E você que é o estranho perto, olhando daquele lugar. Então a gente não fica, olha que língua engraçada que faz isso e tal, né? A gente, tipo, olha, essa língua faz isso, olha não sei o quê. A gente tenta ir por esse caminho. Se a gente escorrega ou não, vocês podem ouvir e falar pra gente, ih, escorregou, tá bom? E aí, a ideia, a gente fala que é um podcast, assim, muito voltado para falar de diversidade linguística, porque é justamente tentar falar um pouco mais de línguas que são menos comentadas. Então, a gente, por exemplo, não tem episódios para grandes, tipo, a gente não tem um episódio para o inglês, para o italiano, para o francês. A única vez que a gente falou de uma mais conhecida. Não, tipo, não, a gente tem uma sobre o mandarim, mas é porque daí a gente pode
fazer um trabalho com não tratar como exótico uma coisa de certa parte da Ásia, né? Mas a gente uma vez falou de alemão num podcast sobre alemão como convidados. Aí, beleza, mas a gente não fez um episódio sobre, né? E a gente mesmo assim tentou mostrar como se falam várias línguas na Alemanha. Então, essa ideia de sair um pouquinho do pensamento homogêneo, do que vê o mundo como algo muito mais homogêneo do que é de fato, mostrar toda a riqueza, tentar mostrar parte da riqueza que o mundo tem nisso, e porque quando a gente resume o mundo a poucas línguas, a gente empobrece muito o mundo, né? E aí, essa ideia. E, de certa forma, pensar na preservação da diversidade linguística, a gente tem uma ideia de direitos linguísticos. É uma expressão que tem sido usada há menos, não faz muitos anos que eu vi, mas é pensar em direitos linguísticos como direitos humanos, como uma forma de você garantir respeito à forma de existir daquela pessoa. E remontando aquilo que eu tinha falado antes, do quanto língua também reflete uma coisa como também tem um impacto concreto na vida. Então, acesso a direitos básicos, por exemplo, né? E aí a gente fica vendo como falar de diversidade linguística pode ser uma das formas de sensibilizar para a diversidade no geral, né? Porque você, a partir do momento que vai entendendo como o mundo é muito heterogêneo, né? Então, a gente aqui, como eu trabalho com língua, eu estou falando de língua, né? Mas cada um aí na sua área de atuação. Então a gente vai vendo, entendendo que o mundo é muito diverso, a gente parar de tratar o diferente como excepcional, sendo que o diferente é meio que a regra, né? Então, a diferença é a regra, assim, né? E eu vejo como uma ferramenta, uma das formas para lidar com o combate a preconceitos, no geral, né? E uma outra coisa também, quando a gente fala de língua e preservação de línguas, por exemplo, uma coisa que com os anos eu fui aprendendo, né, também, quando eu comecei na linguística não era bem assim que eu via, que não é só uma questão de oficializar as línguas, ou ter um livro explicando toda a gramática daquela língua, todo o funcionamento e tal, né? Quando a gente fala de preservar a língua, a gente fala de preservar falantes. E as línguas não existem sem os falantes. É como se elas fossem vírus e os falantes são hospedeiros. Se os hospedeiros morrem, aquele vírus morre também, não existe tal, né? Então, a gente tem que preservar, na verdade, a vida dos falantes e as condições para que eles possam viver nas próprias línguas, né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar de preservação das línguas indígenas no Brasil, você tem que preservar a vida dessas pessoas e que elas possam manter a prática, o estilo de vida delas, a cultura delas. Não é só uma questão de, tipo, vamos registrar tudo num livro, sabe? Maior, gente. Linguística você pode trabalhar até questão ambiental por meio dela, no fim, no limite, assim, sabe? E aí eu fiquei, e assim, gente, eu me empolgo falando dessas coisas, de língua, tá, não sei o quê. Não sei se vocês perceberam que eu gosto um pouco. E aí, desde o Babel, eu fui me envolvendo com esse pensar em fazer divulgação científica. Não foi um plano de vida, foi de repente eu estava lá. O que, que eu tenho aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos, sabe? E aí e fui vendo quanto eu gostava de falar dessas coisas para as pessoas, sabe? E, ah, e fui entendendo que um pouquinho eu já fazia, mais ou menos, porque assim, desde eu comecei, por exemplo, a estudar galego quando eu estava na graduação. Galego é uma língua cooficial na Galícia, que é uma região, uma comunidade autônoma da Espanha, que se vocês pegarem ali, quem tiver de cabeça o mapa da Península Ibérica, digamos que ele é um quadrado. Aí tem um retangulinho lá que é Portugal e o que um resto, um teco de Espanha em cima de Portugal. Aquela região ali é a Galícia. Ali tem o galego,
essa língua do qual o português se originou, inclusive, e ela e o espanhol são línguas cooficiais nessa região. Assim como no País Basco tem o basco, ou éuscaro, éuscaro, basco em basco, ou o catalão na Catalunha. Tem outras línguas na Espanha também, oficiais, assim. Bem, tem o valenciano também no País Valenciano, mas que é super parecido com o catalão. É uma questão política mesmo, chamá-las de línguas diferentes. Fechando esse parêntese, eu trabalho com galego. É a língua com a qual eu trabalhei no mestrado e agora no doutorado, que acabei de acabar. E aí eu via que, para explicar o que eu estava estudando, eu tinha que parar e fazer mais ou menos isso que eu fiz agora, inclusive, de parar e explicar o que é a Galícia, o que é o galego, e aí as pessoas às vezes, mas como assim? E aí o pessoal tem uma ideia de, tipo, não, mas não era aquela coisa das cantigas trovadorescas, e aí eu ia explicando, não. Também, é também. Mas não, essa língua é falada até hoje, tem mais de 2 milhões de falantes, tem caráter de oficialidade, toda uma produção. Sim, vou te avisar só que tem mais 10 minutos, tá? Tá Porque bem, eu não queria parar nunca. tá bom, tá bom, tá bom. Eu juro que eu tô acabando. Aí, enfim, eu via que eu já fazia um pouquinho disso, dessa divulgação científica, digamos, de certa forma, porque eu tinha que voltar a explicar uma coisa antes de falar do tema ali central. E no fim, gente, no mestrado eu estudei o pronome dativo, um pronome dativo específico do galego. Então, olha todo rolê. Aí eu já estava fazendo isso. Com o tempo eu fui vendo como também é uma inteligência se fazer entender. E que às vezes a gente, assim, toda área tem a sua metalinguagem. Mesmo vocês aí na tradução. E assim, eu faço tradução selvagem, digamos assim, porque eu não fiz uma formação específica em tradução, né? Vocês vão aprendendo de forma mais estruturadinha e vocês têm uma metalinguagem própria, né? Nem todo mundo sabe o que é língua fonte, o que é L1, L2, uma série de coisas aí. Então, vão pensando na própria metalinguagem de vocês e como é que vocês explicariam esses termos. Acho interessante. E aí, mesmo que cada área tenha a sua metalinguagem, tem pessoas que a gente ouve e pensa, nossa, olha que pessoa inteligente, sabida, como que é? Erudita e não sei o quê, mas às vezes essa pessoa também não sabe, às vezes ela não consegue se expressar fora dessa metalinguagem. E aí eu acho que é uma inteligência extra quando você consegue transitar entre essas linguagens, sabe? Além. Então, como que você fala disso para uma pessoa que não é da área? Acho que tem muito valor isso também. Acho que a divulgação científica ou a popularização da ciência, né, um outro passo, tal, é muito importante para promover essa conversa entre a academia e a sociedade civil, e que, inclusive, acadêmicos, tem muito acadêmico aí que não entende também certas lógicas de certas parcelas da população, sabe? Não é porque sabe coisas que parecem muito cabeçudas, assim, pra gente, que tem coisas que eles vão saber, enfim, do popular, assim, do nosso cotidiano, enfim. E também venho pensando muito como a divulgação científica pode ter um papel cidadão, digamos, porque é uma forma de você dar a possibilidade das pessoas de sonhar com fazer ciência. Eu, quando criança, vocês, não sei a idade da galera, é só um pouco mais velha. Eu assistia muito de Bickman, que era meio que um laboratório. E de criança eu queria ser cientista, e eu achava o máximo aquilo e tal. E eu consumia, eu lia muito a revista Ciência Hoje, por exemplo, que era coisas de ciência e tal, e eu achava a ciência o máximo. Mas tem gente que não teve acesso a essas coisas, tal. Então, nem param para pensar em fazer ciência, não acham que são dignas e não pertencem a elas esse mundo e tal, né? E produzir conhecimento dessa forma, tal. Então, eu acho que tem uma forma de dar acesso a esses sonhos também, possibilitar esses sonhos.
e junto também conhecer muitas formas que existem no mundo de ser feliz, sabe? Porque todo tempo tem as suas modas, né? Então, tirando as profissões da moda, como é que você vai descobrir o que você gosta? Porque, tipo, talvez hoje esteja em queda levemente, mas já foi extremamente forte o sonho de ser jogador de futebol. Ou acho que hoje o que substitui jogador de futebol é o influencer. E influencer é uma coisa assim completamente abstrata. Gente, eu demorei anos para entender o que é Kardashian, porque eu ficava, mas por que essa pessoa é famosa? É porque ela é famosa? Ela é famosa por ser famosa? Não, mas espera. E aí, gente, enfim. Aí eu não sei, algumas coisas hoje muito ligadas à programação, a. Ai, essas coisas da informática, gente. Eu sou de letras, tem umas coisas que eu não sei separar muito bem. Tem umas coisas, mas é isso, existem muitas formas de você ser feliz, de você ter interesse. Tem gente que vai querer fazer jardinagem, tem gente que, no fim, eu tenho uma prima que ela é feliz estudando fungo dos oceanos, por exemplo. Então, sabe? Então, enfim, só para dizer que quanto mais a gente divulga as coisas que são feitas, as pessoas podem entrar em contato com isso e descobrir do que elas gostam de fato, para além do que é a moda do momento. Tinha pensado também de falar. Ia falar um pouquinho de outros pontos da minha trajetória, mas acho que na minha apresentação já tem. E só o último ponto, que eu trabalho hoje como pesquisadora no centro de referência que tem lá no Museu da Língua Portuguesa. E faz 4 anos que eu estou lá. Eu não tinha trabalhado em museu antes. E eu tenho visto como os museus também são espaços de tradução e também são espaços de divulgação científica, né? A gente tem uma ideia ainda muito do século passado, às vezes, de museu, retrasado, aliás, porque eu sou do século XX ainda, acho a cabeça, né? Então, do século XIX, de que museu é um lugar de preservação da história e do antigo, e de validação, isso é válido, isso não é válido, mas, na verdade, são espaços de debate, de discussão, de propor novas coisas para o mundo também. E, ao mesmo tempo, a gente precisa traduzir, às vezes, um tema muito discutido num campo muito especializado para o público geral que está indo. Então, tenho visto o museu também como uma das formas de atuar. Essas coisas aí que eu atuo na vida. Acabei. Cecília, que lindo! Meu Deus, que inspirador! Só fala muito inspiradora mesmo, hein? Adorei quando você falou que a tradução funciona como um jeito de preservar a língua. E adorei que você deu ênfase que um mundo heterogêneo desse que a gente vive não pode ser diferente. Não é tão inocente a gente achar que a tradução vai ficar dicotômica, né? Só pode ser de um jeito certo ou errado, que tem sempre só dois lados. Se todo o nosso mundo é cercado por uma forma tão heterogênea, tão diferente, né? Uhum. Que o complexo é o que é a regra, né? E não a exceção. Lindo, amei. Eu vou abrir para ver se alguém tem perguntas, se o professor Luciano quer comentar, se algum aluno quer fazer alguma pergunta. Eu tenho um Gente, comentário, mas eu vou ver se tem alguns alunos, se tem alguém que queira fazer pergunta antes, pessoal. Se tiver pergunta, por favor, podem fazer. e se tiver algo no chat, eu vou pedir para lerem para mim, porque nem sempre eu Tá consigo, bom. porque eu estou no Uhum. celular. Bom, acho que eu só queria também agradecer, Cecília, a sua fala, muito interessante. Você toca em questões que eu também adoro, diversidade linguística, como cada língua, né, organiza a realidade, enfim. E traduzir, como você falou, passa por muitas coisas, desde o aspecto mais estrutural até questões ligadas a políticas linguísticas, por exemplo, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, que nós somos e que deveríamos ser, pelo menos, poliglotas dentro da própria língua, né? Eu acho isso muito importante. Mas aí eu queria saber de você, de quais línguas, com quais línguas vocês trabalham, né? De quais vocês traduzem, né, para a língua portuguesa no coletivo? E quem é que traduz assim? Quem é que pode traduzir apenas membros do coletivo? Ou se existe a possibilidade de algumas de pessoas de fora também ah, proporem traduções? Não sei. Como é que funciona isso?
das línguas e variam. Assim, dos livros que a gente lançou até agora sempre foram traduções do inglês, Aham, né? Mas existem muitos projetos acontecendo entre membros do coletivo, assim. E nem contei que é um coletivo que não é formado por pessoas que atuam com tradução na vida no geral. Inicialmente tinha uma pessoa que era da tradução mesmo, aham, e depois, com essas movimentações coletivas, hoje a gente tem mais gente, assim, que tem uma formação voltada, assim, mais estruturada na tradução. E aí as pessoas e são pessoas com repertórios variados, o que ajuda, uhum, inclusive, nas discussões, quando a gente vai discutir os termos e tal. aham, E aí tem pessoas ali que traduzem do francês, do espanhol também, principalmente desses, em aham. projetos separados. É que é isso, como coletivo Psicólogs, o que foi publicado até agora foi isso. A gente tem um projetão aí que, enfim, tá lá, uma hora vocês vão ficar sabendo, que vem do espanhol, né, de escritoras latino-americanas tal, Ah, que legal. e tudo. Aí cada pessoa, é isso, tem uma das pessoas que está lá, que é uma outra Cecília que tem lá, a Rosas, ela, por exemplo, traduz o russo. Que legal. Eu tenho algumas traduções extraoficiais de galego, um poeminha ou Aham, outro do catalão, umas coisinhas assim. Enfim, e aí tem gente ali que às vezes trabalha com italiano, varia, né? E aí, inclusive, isso dá uma brecha para outra pergunta, que é do quem pode traduzir, fazer parte. A gente às vezes conceitualiza como membro do coletivo quem tem acesso à senha do e-mail, basicamente, porque não são só essas pessoas que traduzem. aham, Tanto que é isso, a tradução do Caliban mesmo, no fim das contas, teve mais gente do que quem é oficialmente do coletivo. aham. Teve gente que participou de tradução, por exemplo, do Reencantando o Mundo, que é um outro livro da Silvia Federici, que depois entrou oficialmente para o coletivo, ou seja, ganhou a senha de acesso ao e-mail, digamos, né? E Aham. participa das reuniões regulares, tal, que não são pessoas de um projeto só. Mas cada projeto a gente acaba tendo outras participações para além de quem. Assim, quem é do coletivo acaba sendo quem responde pelo coletivo, assim, que pode falar sobre Sim, no lugar dele, que dá as entrevistas, que. E tem as chatices burocráticas. Gente, lidar com sim. direitos autorais, questão de editora, tal, não sei o Nossa, quê. deve ser muito chato. Se preparem. Quem for para essa área aí, se preparem, é chatinho. Enfim. Então, e aí, e a gente não tem uma regra assim super fixa, né? Até Sim, hoje foram mulheres, porque a gente traduz coisas sim. voltadas a direitos das mulheres e tal. Legal, legal. E então, tem sido mais por aí. Que bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito bonito. Tem Obrigada. uma hora que tem que ser isso, né? Tem que botar as mulheres na frente, já que Oh, a gente sabe que, Para né, as coisas funcionarem, né? não é, tem que é. ser. Uma hora essa bandeira vai, né? A gente não pode deixar. Às vezes o aluno pergunta, professora, é para traduzir normal ou daquele jeito que você falou? Do que jeito que eu falei? É tipo daquele jeito feminista. Eu, claro que é do jeito feminista. Do jeito Existe outro feminista jeito é de pensar a ótimo. tradução? Não é, gente? É É, para lembrar disso mesmo na hora de não, traduzir. e até estou pensando que já teve situações, você pega uma expressão tipo people of color, Sim. que a tradução literal, digamos, é algo que teria um caráter pejorativo no Brasil, originalmente. E a gente não sabia muito bem o que fazer. A gente foi ver discussões o quê? De tradutoras negras, por exemplo, de Sim, tradutoras de cor, digamos assim, né? Pessoas sim, que são racializadas, tal. E aí a gente, então vamos vir, porque ainda que não estejam todas compondo esse coletivo, vamos ver outras opções ali dessas pessoas, né? Falando em nome delas. é isso. Sim.
Cecília, riquíssima a sua colocação, importantíssima no mundo, na sociedade, fez a gente questionar coisas, pensar, refletir, inspiradora. Você inspira a gente com seu jeitinho de falar, com as histórias que você contou. Muito obrigada por ter vindo compartilhar um pouquinho com a gente, fazer a gente pensar um pouco mais, ensinar, porque eu aprendi um monte de coisa, eu não sabia de minoritária e minorizada. Bem legal a gente aprender coisas novas, né? A gente saber mais informação. Então, obrigada por você ter trazido um pouquinho da sua pesquisa e das suas ideias para a gente. Agradeço a todo mundo que veio, estou vendo a Andréia Manfrim, coloquei aqui no chat, que legal que ela participou, os alunos da pós-graduação em tradução, os alunos da graduação e do tecnólogo também. Alguns alunos da Faculdade Forte, outros da cultura inglesa. Então, olha que legal, todo mundo participou. Muito legal. Obrigada a todo mundo que veio. Muito bom, né, gente? Muito bom. Então, Cecília, obrigada mais uma vez. Um beijo para vocês. Obrigada, gente. Boa tarde.